Fala jovem, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas Quebrando Questões. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tá rolando muito conteúdo top sobre concursos. Não se esquece também de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e compartilhar esse vídeo caso você goste. Se você ainda não segue a gente no Facebook e no Instagram, eu queria te convidar a dar uma passada por lá logo após esse vídeo para conhecer um pouco mais do que nós postamos em nossas redes sociais, fechou? E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a diferença entre HD e SSD, além de resolvermos 3 questões sobre o assunto, ok? A princípio, você precisa saber que tanto o HD quanto o SSD são hardwares de armazenamento não voláteis, ou seja, são memórias que garantem que os dados não sejam perdidos mesmo sem a existência de energia, bastando que eles estejam salvos no dispositivo. O HD, o disco rígido, é integrado por discos móveis que armazenam dados e um braço mecânico que faz a leitura e escrita dos dados, ok? Dentre as vantagens do HD, nós podemos citar duas: o preço, que é bem mais barato do que o SSD, e também a maior facilidade em encontrarmos HDs com maior capacidade de armazenamento em relação aos SSDs. Indo agora para as desvantagens, nós temos que o HD ele apresenta um tempo de leitura e escrita inferior em relação ao SSD. O HD também apresenta ruídos no momento da leitura de dados. Possui uma maior fragilidade, podendo ser danificado no caso de movimentos bruscos. Ele pode sofrer também perdas de arquivos por interferências magnéticas. E eles são bem mais pesados do que os SSDs, pois possuem partes móveis. Já o SSD, ou também chamado de unidade de estado sólido, não possui partes móveis, como os discos móveis e o braço mecânico, os quais compõem o HD. O SSD ele armazena os seus dados em células de memória flash e utiliza apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. Essas células do SSD são integradas por um controlador responsável pela comunicação com o computador e um transistor de porta flutuante com função de armazenar os dados. Entre as vantagens do SSD, podemos citar que ele apresenta uma maior velocidade em relação ao HD, não faz barulho pois não possui peças mecânicas, é mais resistente, não consome muita energia como o HD e eles são bem mais leves e menores. Dentre as desvantagens do SSD, temos o seu valor, pois é bem mais caro do que o HD. Outra desvantagem é que ele possui uma menor vida útil em relação ao HD e os espaços para armazenamento do SSD são bem inferiores em relação ao HD, ok? Galera, eu queria destacar aqui que apesar da vida útil do SSD ser menor que a do HD, não quer dizer que ele em pouco tempo se estrague, ok? Já foi comprovado em testes que o SSD pode chegar a uma durabilidade de até 35 anos ou mais, então pode ficar tranquilo. Inclusive, se você tem condições de trocar o seu HD por SSD, troque, pois vale muito a pena. Terminada aqui a teoria, vamos para a nossa primeira questão. O SSD, ou Solid State Drive, alternativa A, é uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido. O dispositivo possui poucas partes móveis. A gente já pode parar por aqui, né, pessoal? O SSD ele não possui partes móveis, então a alternativa A está errada. Alternativa B, emite ruído característico quando o computador é ligado e quando é desligado. Errado, né, pessoal? Uma das vantagens do SSD é que ele não emite ruídos. Alternativa C, possui consumo reduzido de energia, embora seja mais pesado que os discos rígidos. Na verdade, os SSDs são bem mais leves do que os HDs, pois eles não são formados por partes móveis, como o braço mecânico e os discos móveis que integram o HD. Alternativa D, apresenta alto custo com valores muito superiores ao dos HDs, mas sua capacidade de armazenamento é muito superior às dos HDs. A gente para por aqui, né, pessoal? Uma das desvantagens dos SSDs em relação aos HDs é que aqueles possuem uma capacidade de armazenamento inferior em comparação aos HDs, beleza? E por último, nós temos a nossa alternativa correta, que é a letra E, que diz o seguinte, ó: o SSD possui como vantagem o tempo de acesso reduzido à memória flash quando comparado com os meios magnéticos e ópticos. O SSD também é mais resistente que os HDs comuns devido à ausência de partes mecânicas. Então, a alternativa correta é a letra E. E antes de irmos para a nossa segunda questão, eu queria convidar você
a fazer parte gratuitamente de um dos nossos grupos de simulados que acontecem pelo WhatsApp. Caso você tenha interesse, basta acessar o link que se encontra na descrição desse vídeo, ok? Em informática, um dispositivo SSD tem a função de... E aí? Qual é a principal função do SSD e também do HD? A principal função é a de armazenamento, né? E são armazenamentos não voláteis, ou seja, o HD e o SSD são memórias que garantem que os dados não sejam perdidos mesmo sem a existência de energia, bastando que eles estejam salvos no dispositivo. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos para a nossa terceira e última questão. Este tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente. Utiliza de uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido, por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. E aí, que dispositivo é esse, galera? Ficou fácil, né? Agora, alternativa correta, letra B, o SSD, né? Pessoal, então é isso aí. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo para quem precisa desse conhecimento. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, basta apertar nesse botãozinho vermelho ó, que se encontra logo aqui abaixo. E é claro, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao assunto de hoje e qual seria um assunto ideal para o próximo vídeo. E por fim, não se esquece de tirar o print do material teórico e fazer aquela revisão. Desde já eu deixo meu muito obrigado, valeu e tamo junto!